A paz do Senhor Jesus, mais uma madrugada no silêncio para fazer essa mensagem do canal Família Abençoada de Marli Monte Souza. Sejam bem-vindos, vamos aproveitar bastante essa lição, porque é do ensinamento, é para o nosso conhecimento, é bem atual no dia de hoje, como está acontecendo nas igrejas, é um assunto bem relevante, comprar e vender dentro das igrejas. Vocês acham que é lugar de comprar e vender dentro da igreja, levar objetos para vender dentro da igreja, levar comidas para vender dentro da igreja? Fazer da igreja um mercado de vendas disso, daquilo, Eu não concordo, E hoje nós estamos com essa lição de comprar e vender dentro da igreja, para alertar as pessoas que lá não é lugar de vender, não é balcão de venda. Então nós temos que evitar de levar revistinha da Avon, revistinha da Natura para vender dentro da igreja, das irmãs da igreja. Então nada que for para vender tem que ser na igreja, é fora da igreja, na casa da irmã, do irmão, é lá fora, nada dentro da igreja. A Bíblia diz em Marcos 11, de 15 a 18, e Lucas 19 a 45, diz: a purificação do templo. E foram para Jerusalém, entrando Jesus no templo, passou a expulsar os que estavam aí, os que vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para com todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covis de salteadores. Então, Jesus não permitiu que o templo dele fosse balcão de negócios. Ele ficou nervoso, irado, quebrou tudo. Jogou tudo para o chão, porque ficou irado. A falta de respeito daquele povo dentro da igreja. Que achou um galpão bom para comercializar, fizesse outro, não usado na igreja, um lugar que é um lugar separado para louvar a Deus, para falar de Deus. Virou as costas, puxou a cortina, já vira um balcão de vendas. E até hoje acontece isso nas igrejas. Os principais dos sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo para lhe tirar a vida. Nem o pátio é lugar de embarque e desembarque dos produtos para venda. Negócio de extorsão e ganâncias, as tornando covil de ladrões. Jesus deixou bem claro que na igreja não é lugar de feira livre nem comercial. Os principais sacerdotes e escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de atacar Jesus, porque ele estava atrapalhando os negócios. Mas espera aí, não tem outro lugar para fazer negócio, tem que ser dentro do lugar que fala de Deus, que ora, que busca, que canta, que faz consagração, Então se mistura tudo, vai tudo bem, não tem separação das coisas, não tem discernimento do que é um lugar santo e sagrado, do que lugar que não é. E hoje ainda acontece isso, faz festa na igreja, comilâncias. Falta pouco dançar forró na igreja. Tem muitos que estão dançando forró na igreja. Vão vender coisas, Roupas, perfumes, CDs, tudo assim dentro da igreja. Virou um mercado. Acabou o culto, vão negociar. A igreja é um lugar separado, purificado, é um lugar a casa de oração para Deus, para o nosso majestoso Deus. Não é lugar de outros comportamentos. Os escribas e os sacerdotes, cheios de ódio, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar Jesus. E hoje, se a gente for questionar que dentro da igreja não é lugar de fazer negócio, não é lugar de político, aí também o povo vira a cara para lá da gente. Fica com raiva. Porque é o amiguinho do pastor, porque é o amiguinho de não sei quem. Vai no culto, vai participar do culto, mas no final do culto ele quer o quê? Quer pregar a mensagem dele, ele quer ganhar voto, quer negociar. Há uma tendência pecaminosa na raça humana e muito aflorada
nos últimos tempos, que passou a cegar os olhos de crentes de tal modo a não ver o erro nesses casos. Os tempos modernos, tudo é permitido para não perder o irmão, perder o dinheiro, e a igreja fica na aparência, de salão de festas. Vamos comemorar casamento, comemorar aniversário lá dentro da igreja. Eu sei que tem gente que não tem lugar, mas eu não concordo que seja dentro da igreja. Sala de alimentação, todo mundo bota a mesa, todo mundo senta, todo mundo come, é sala de alimentação. Culminando, né, uma aparência de casa de festa. Um salão de festa, de alimentação. E culminando num enriquecimento religioso, com vendas de toalhas, de lenço, de vassoura, de água engarrafada, de pedra do Egito, não sei de onde, óleos perfumados de rosas, venda de toalhas, tortas, bolos, caldos, bombons, se vende tudo, CDs, afins, vende tudo na igreja. Sem contar que as lembrancinhas para a propaganda de grupos em destaque. Então, se pode tudo hoje, para não perder os irmãos, não perder o pastor, não perder a dizimista, não perder aquela que faz alguma coisa na igreja. Se falar alguma coisa, ela se ofende, ela sai. Então não pode falar nada. Chegou lá com tudo, poder, bota essa mesa aí, pode fazer, né? Certas igrejas aí que vendem vassoura, vendem lenço, vendem água, vendem pedrinha, vendem poeira, vende tudo, areia. Vende ossinho do fulano que morreu lá na Idade Média, lá nos ancestrais, da contadinha, vende tudo. Amuletos, vende tudo. Estão tratando os negócios comerciais em lugar santo, exclusivo para Deus. A igreja é um lugar exclusivo para Ele. Então ninguém tem que fazer outra coisa a não ser adorá-lo. Os pastores e crentes devem usar o ambiente da igreja para reuniões com os irmãos, com seus amigos, familiares, com movimentos e estrutura didática que invista no conhecimento do Evangelho, na propagação do Evangelho de Cristo, construindo o caminho da eternidade. Então, é a sala de estudo, de aprendizado, de treinamentos, para o caminho do céu, não é para o caminho do comércio, não, para o caminho do céu. Assuntos de interesse que devem ser tratados no interior, no âmbito da igreja. Que assuntos são esses? Fazer cantina para vender para os irmãos, para arrecadar dinheiro para isso, para aquilo, fazer comício e assuntos políticos no púlpito, cadastramento. Eu vejo igreja aí que ela leva o cadastramento de emprego dentro da igreja. Aí só entra os irmãozinhos, os de fora não entram. Virou um cine. Então ela cadastra, emprega as pessoas dentro da igreja, virou um cine. Ou vão lá dar cursos livres lá dentro, abre espaço para outros cursos lá dentro. Você dá lá dentro. Abre espaço para ele ser uma sala de vender Bíblia, ser na loja, é lá que vende. É uma coisa impressionante. Como é que faz no púlpito da igreja, no pátio da igreja, nas dependências da igreja. É uma coisa impressionante. Eu tenho certeza que Deus, quando vê lá a pessoa comercializando, vendendo, ganhando dinheiro, ou enfim, tratando de negócio naquele lugar que não é para tratar negócio, que é só para lugar para louvar o nosso Deus, tenho certeza que Deus, ele fica irado lá de cima. Porque quando a gente faz uma igreja, constrói uma igreja, é para louvar somente o nome dele, é para tratar dos assuntos da igreja, evangelismo, ensinamento, preparação para o batismo, para cantar, para louvar. É um lugar assim especial, de respeito, onde você vai com roupa decente, onde até o povo lá do mundo vai de bermudinha, vai de shortinho, vai de raglan, camisa sem manga, não respeita nem que vai para dentro da igreja, visitar, é visitar. Pega qualquer roupa. Aplicação do dinheiro alheio. O pastor é um administrador do dinheiro.
administrador do dinheiro da igreja, fielmente para o crescimento do sustento da obra missionária, sem acumular riquezas. Não acumular tesouros para não vir as pompas, não viver as pompas. Arregaladamente. Ele administra o dinheiro da igreja, mas não é para ele viver arregaladamente, para ele ricar. É para pelos bens da igreja, uma cesta básica, uma ajuda, um irmão pagar uma conta qualquer, um remédio. Não construir um patrimônio paralelo, particular e desfrutar das luxúrias às custas dos fiéis. Tem gente que faz isso. Pega o dinheiro da igreja e vive na luxúria às custas dos fiéis. Em Provérbios 6,6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Então, pastor, tem muito pastor de igrejinha pequenininha, que ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele quer viver o dinheiro às custas dos irmãos. Em Provérbios 6,8 diz: prepara para o verão o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Então, guarda, constrói com pouco, vive com pouco para sobrar. A igreja que ganha pouco dinheiro, ou que ela é pequena, não tem muita ramificação, não tem porquê o pastor ficar dentro de casa. Ele pode arranjar emprego, sim. Tá? Pode arranjar emprego, sim. Para não deixar os filhos, ficar olhando para os filhos dos outros na escola, ganhando, andando com tênis novo, bonito, com a roupa bonita, com a mochila bonita, fica querendo também. Daqui a pouco o filho do pastor é ladrão, porque o pai dele nunca deu nada para ele. Nem uma moedinha de 1 centavo para comprar um lanche na igreja. Nem R$1, nem R$2, nem R$5 para comprar um lanche na igreja. Eles olham assim, o filho do católico comprando lanches e mais lanches. E o filho do crente ali escondendo, olhando assim de olho seco, olhando para o filho do católico comprando lanche. Porque o pai não trabalha, não dá dinheiro para ele. Aí vira ladrão para poder ter o dinheiro dele. Então tem que ter cuidado. Pastor criar filho dentro de casa sem dar um tostão para ele comprar lá fora. Com roupa velha, com sapato velho, com a mochila velha. Quando ele crescer, ele não quer nem saber dessa igreja mais. Que Deus é esse que dá tudo velho para ele? Esse filho do católico, tudo bonito, tudo novo. Que Deus é esse que ele tem? Que o pai dele tem? Ele foca fora da igreja. Deus dele não serve, não. Deixa ele na mendigança a vida inteira. Provérbios 6,9 diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás para o teu sono? Né? Para de ficar dormindo o dia inteiro e vai trabalhar, vai caçar o que fazer, preguiçoso. Então o pastor também tem que trabalhar, não dormir em cima da Bíblia o dia todo e arrancar as moedas dos fiéis para seus deleites. Mas quando é que a igreja é pequena, vai passar fome com os fiéis, que não quer trabalhar também. A pior situação fica os filhos deles. Mas em 1 Timóteo 5,18 diz: digno é o obreiro do seu salário. Tá certo, ele é digno do seu salário. Mas quando o patrimônio, quando a igreja é enorme, que tem muita coisa para ver, ele não pode trabalhar, na verdade. Ele tem que ter o salário dele, para tomar conta daquilo tudo. Mas ele tem que andar, ele tem que ir nas congregações todo dia. Tem igreja aí que o pastor não vai na igreja, na congregação, nunca vai naquela congregação. Passa anos sem botar as caras lá. O que ele trabalha? Ele não olha nem o rebanho dele. Ele tem preguiça de ir para uma igreja e para outra. Cada fim de semana ele está na igreja. Ele tem preguiça, ele não faz isso. Né? Ele não trabalha, não vai na igreja, não visita na casa de ninguém. Doente, se morreu ele nem visita, ele nem sabe, não quer saber. Então ele está comendo, bebendo as coisas dos fiéis e desprezando ainda os fiéis. Sim, me aponte algum caso em que se faz necessário qual obreiro? Visita o hospital, visita os doentes, culto nas praças, nas casas, nas cadeias, no ônibus. Quantas igrejas ele toma conta? Para ele não ter tempo de trabalhar. Então tem que ver isso aí. Quantas igrejas tomam conta para não poder trabalhar? E ele visita o hospital? E ele visita a família? Ele visita a praça pública? Ele é missionário? O que ele faz? Porque dá dízimos e oferta na igreja. Só para sustentar os deleites do pastor? Não. Ele que toma jeito que Deus vai cobrar dele.
Ele vai ter que prestar conta para Deus o que ele fez com o dinheiro da igreja. Que não era dele, ele devia trabalhar. Comer com o suor do seu rosto. Marcos 12,3 diz: acertaram os tributos. Os escribas e príncipes e sacerdotes indagavam a Jesus: é lícito pagar tributos a César ou não? E Jesus pediu uma moeda e mostrou e disse: o que vês, César? Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, todos teremos os deveres cívicos e religiosos de pagar os impostos. Em Lucas 16 diz, parábola do administrador fiel. A cada 100 do patrão, 50 era dele. Roubava na cobrança. Assim hoje são os pastores. Assim são muitos pastores e administradores infiéis. Se a igreja recebe R$1.000 de oferta de dízimo, 500 é dele e 500 é da igreja para fazer alguma coisa. Uma igrejinha só. Ele não pode trabalhar empregado, ele tem que comer dali, viver dali. Se ela fatura R$2.000, 1.500 é dele. E 500 para as despesinhas da igreja. Ele não pode trabalhar. Né? Ele não pode trabalhar, não tem tempo de trabalhar. É muito ocupado para trabalhar. Quantas igrejas ele gerencia? Né? Aí, se for 2, 3, 4, 5... mais 5 mais ou menos, ele não tem tempo mesmo não. Agora, se for umazinha, 2, pode muito bem trabalhar. Ser evangelista, ser missionário, atender os irmãos, os fiéis dele nas casas, uma oração, culto ali, culto ali. Fica no meio do povo. Esses pastores muito grandes, eles ficam no trono, não saem de lá para nada. Não conhece nem a igreja, a cara dos irmãos que ele tem nas congregações. Em 1 João 4,1 diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Não tem pastor que ele se corrompe, ele vira falso profeta. Ele se corrompe. Quando ele vê um montante bom na igreja, tem uns que brigam com o outro para separar as ovelhas, para montar a igreja para ele. Por isso que tem tanta igrejinha, por causa de muita briga, muita separação, muita divisão nas igrejas, criou muita igrejinha. Cada um quer ser dono do seu nariz, cada um quer ser arrecadação, ele que pega. Ele que quer administrar, não quer ficar embaixo de ordem de ninguém. Né? Então ele quer ser o dono do seu negócio, da sua igrejinha. E os pastores grandes, ele despreza as comunidades pequenas. Ele despreza as congregações que ele não bota nem as caras lá, nunca passa anos sem os irmãos ver ele lá. Então ele faz o quê? Só fica nenhuma. Agora o dinheiro ele quer todo. Aí os irmãos têm que pegar o dinheiro das congregações e levar tudo para ele lá, centralizar o dinheiro, para ele tirar o conforto dele. 15 salário mínimo, com tudo pago pela igreja, um conforto que dá gosto. Então ele vai prestar conta para Deus o que ele rouba da igreja, o que ele explora da igreja. Ele vai prestar conta para Deus. A igreja não é lugar de comércio. A gente tem que trabalhar para se sustentar e levar a oferta para a igreja, para sustentar o trabalho da igreja. E outros não usar, outros vão pegar aquela oferta e enriquece com ela. Compra casa aqui, compra casa lá, bota o nome do laranja aqui, o nome do laranja lá, ninguém sabe onde vai o dinheiro da igreja. Mas diante de Deus, todos vão prestar conta do que fez, das suas ações aqui na terra, dentro e fora da igreja. O que praticou de certo e de errado na igreja. O que nós vimos e o que nós não vimos. Mas Deus viu. Esse é o relato de todos. E aqueles que trabalham para a igreja, não tiram um tostão da igreja, esses não têm do que se envergonhar diante de Deus. Né? Tem muita gente honesta aí, que trabalha, vive, come as suas custas, não come as custas da igreja. Então esse vai ser aprovado diante de Deus, obreiro aprovado diante de Deus.
E não permite lambança dentro da igreja, não permite político fazer comício, não permite essas farras dentro da igreja, essas vendeção, esses camelô dentro da igreja. Então tem que ter cuidado. A salvação é muito singela, a salvação é muito requisitada, a salvação é muito apurada. Ficamos com essa palavra do comércio na igreja. A aplicação do dinheiro da igreja, dos compromissos dos pastores. E o que nós vamos fazer na igreja? Fazer de comércio ou fazer de casa de oração? Respeitar, porque ali o dono é Deus. Não é José nem Maria, é Deus. Então respeitar quem é o dono daquele ambiente. Para quem nós separamos aquele ambiente? É para Deus, é único, exclusivo. Então não é lugar de mercadinho. Tá bom? Então, com essa palavra, que Deus abençoe a todos e que é para nossa compreensão. A paz do Senhor Jesus.